Padre Mourinho, o isolamento parece ser um elemento preponderante aqui das terras de Miranda. Portanto, um isolamento cultural, histórico. O que é que pensa sobre este assunto? Isto é a decadência desta cidade ou não será? Bem, primeiro, se é para a cidade de Miranda, concordo que o isolamento da cidade de Miranda começou precisamente no dia da explosão do castelo, em 8 de maio de 1762. Quando à tardinha, casualmente, quando a guarnição da fortaleza disparava sobre a tropa ligeira do coronel Orraí, que vinha pelo Fresno acima, depois de ter isolado Miranda para evitar para impedir a saída da guarnição para o sul, disparava a artilharia do castelo, a Torre Grande do Castelo disparava sobre as tropas de Orraí. Primeiro disparou 14 tiros de peça, segundo diz o relatório do Marquês de Sarriá, e depois disparou mais 3. Ao quarto, diz ele que viram uma leve explosão e saída de fumo, e eles então retiraram-os para Sércio, e deu-se então a explosão. É claro que incendiou toda a pobre do interior e deu em terra com toda a fortaleza, com a fortaleza principal, destruiu nada menos 200 casas na cidade de Miranda e causou, segundo o Sarriá, 400 a 500 vítimas. Ora, numa época daquelas, em 1762, num isolamento aqui tão longe dos centros populacionais, foi uma verdadeira catástrofe, não é? Mas quer dizer, antes disso a cidade não era isolada. Perfeito. Era isolada, tinha o condicionalismo geográfico e com comunicações como tinha qualquer outra cidade do país, não é? Mas evidentemente, como tinha uma guarnição militar mais ou menos sempre de 1000 homens, tinha um seminário, tinha um bispado, tinha os cônegos, tinha uma câmara, e tinha já fidalgos e homens de letras mesmo. Bem, praticamente bastava nesse tempo, bastava simplesmente o cabido, que foi até um dos mais prestigiosos do país, o cabido de Miranda, e tomou uma parte ativa nas lutas da restauração, em que empenhou todo o cabedal, todas as economias. Cabedal quer dizer economias de dinheiro, portanto. Absolutamente, todo o cabedal económico, e empregou-o todo na luta pela restauração a favor de Dom João. De onde é que vem esse termo do cabedal? Quer dizer, sabe? Cabedal, capital. Capital. É praticamente a mesma coisa. É a mesma coisa. Acho que sim. Porquê é que o bispado mudou daqui da cidade de Miranda? Bom, o bispado mudou precisamente. Primeiro era o isolamento geográfico, mas depois, enquanto se aguentou a guarnição e a cidade mantinha o prestígio renascentista que trazia já desde 200 anos atrás, e até mesmo já desde Dom Manuel, quando Castela tinha a sua capital em Valladolid, havia relações culturais com Tordesilhas, com Valladolid. E temos de rever que, por exemplo, grande parte da talha que tem a sede de Miranda, o altar mor e os dois altares laterais, o altar de São Bento e o altar de Nossa Senhora, são autenticamente renascentistas da boa escola de Valladolid, que trazem todo o classicismo italiano da Renascença. Mas foram executados por mestres espanhóis ou por mestres portugueses? Foram executados por mestres espanhóis mandados fazer em Valladolid. Tudo isso está documentado por Monsenhor José de Castro na sua obra Diocese de Bragança e Miranda, e está documentado também em parte pelo Abade Vassal, na obra do Abade Vassal.
Quer dizer, por exemplo, os outros altares que são século XVII... Os outros são depois 18, 18, 17 e 18, mas esses creio que já são de artistas portugueses. já são de artistas portugueses. Absolutamente. Deixou de haver uma influência, portanto, espanhola nesse... De maneira como vê, Miranda foi uma cidade com influências artísticas, literárias, militares e bem, de fidalguia, não é? De gente de algo que aqui passavam a sua vida e tinham aqui os seus haveres e tinham aqui praticamente também os seus pergaminhos. Quer dizer, portanto, a essência de uma guarnição em Miranda vem um bocado das disputas permanentes que haveria entre... Bem, temos de ver que durante esse tempo todo, durante até, digamos, sei lá, não digo bem até hoje, mas não falta muito, até ao século passado, havia aquelas disputas permanentes entre Portugal e Espanha. E Miranda era uma fortaleza avançada de Portugal. E é claro, e essa fortaleza avançada começou precisamente já desde o tempo de Dom Dinis, logo depois do Tratado de Amar. Depois da explosão do castelo, quer dizer, porque a desgraça foi tamanha, não é? Toda a guarnição foi prisioneira de guerra. Enterraram os mortos aos montes, dentro da Sé, em cortinhas ali contíguas à própria praça, e outras em cortinhas por fora. De maneira que, valha-me Deus, o colapso mesmo moral, tanto na cidade como no concelho, foi enorme. E o bispo, por sua vez, passados poucos anos, foi-se para Bragança. Atrás dele foi o Cabido. O Cabido resistiu, atrás dele foi o Cabido. Houve duas dioceses, houve dois bispos, mas não se aguentaram porque economicamente não era rentável e não podia. E uma região tão pobre vivia apenas da agricultura, de uma economia natural, não podia suportar dois bispos. De maneira que acabou por se fixar em Bragança, que parece que tinha melhores condições mesmo de vida, não é? E Miranda, portanto, uma cidade em ruínas, teve que resignar-se a viver sempre só apenas com o seu município e numa zona completamente abandonada. Esta é a cidade de Miranda do Douro, ex-Praça Forte, encostada à Raia de Espanha. Conheceu a glória e a humilhação, a opulência e a miséria, a grandeza e a decadência. Dom Dinis fez dela vila. Para melhor ter a ocasião de honrar e adiantar o reino e erigir fortalezas, em pessoa, na sociedade da Rainha a Senhora Santa Isabel, sua mulher, se resolveram a visitar o reino, passaram à província transmontana, onde fizeram edificar os castelos de Monforte, Oteiro, Miranda, Freixo, criaram vila ao lugar de Côncio, dando-lhe nome Miranda do Douro. Cidade e bispado se tornou Miranda, por obra e graça do Sr. Dom João III, em 1554. A Renascença derrubou algumas fronteiras. Nunca Miranda vira tão atenuado o seu isolamento como nessa época. Leão deixara marca profunda, a língua mirandesa. Valladolid era a capital. Almocreves ativos ignoravam fronteiras. Bispos, súbitos mecenas enriqueciam a Sé e o bispado. Militares fortificavam o burgo. Porém, aproximava-se, subtil e inexorável, o tempo da Guerra do Mirandum. O primeiro aviso surgiu em 1710, quando o sargento Mor vendeu as chaves da cidade aos castelhanos por 6.000 dobrões. Um ano depois, resgatada por ousada operação dirigida por Dom João Manuel de Noronha, Miranda voltou ao domínio dos portugueses, por mais 50 anos. O Mirandum terá sido um capitão de nome Domingos Ferreira que teria morrido ou desaparecido num combate junto de Picote, junto do Douro. Parece lenda. A parte histórica não lhe sei o fundamento. Quem conta isto é o coronel António José Teixeira, num livro Em Volta de uma Espada, mas ele não documenta este acontecimento. E então o Mirandum não regressou. E então disse: tirai vestidos de gala, vestidos de luto, que Mirandum já ia morto, e eu bem o vi enterrar entre 4 oficiais que lhe o iam a levar. E por isso tivemos que perder a esperança de que o Mirandum havia de voltar. De qualquer maneira,
o Mirandum continua a ser cantado e dançado pelos pauliteiros. Mas, para dizer a verdade, este Mirandum não é nenhum Mirandum. Ele refere-se simplesmente a essa guerra de 1710-1713 e o nome é uma adulteração de Marlborough, o célebre coronel Marlborough. É? E o Marlborough que veio pela Espanha, pela França abaixo, entrou em Espanha e deixou em Espanha a canção também, com o nome de Mambrou. E os franceses Mironton, Mironton, Mirontane. Mironton se bate en guerra. E os espanhóis Mambrou. Pois bem, no México existe a mesma canção que os espanhóis levaram, talvez ou castelhanos, ou navarros, ou sei lá, talvez galegos, e lá cantam com o nome de Mambruno. É uma canção e dança infantil. Mirandum se foi a la guerra, no sé cuándo vendrá, no sé cuándo vendrá, no sé cuándo vendrá. Los hechos de la paz, cuando yo me guerra, los hechos de la paz, cuando la hizo Lê-se no livro dos óbitos de Miranda do Douro que a explosão arruinara a melhor parte do castelo e metade da Torre Grande, dando em terra com quase todo o edifício e oficinas que dentro dela havia, em cujas ruínas faleceu muita gente, que a mais dela se não pode averiguar quem era, por se acharem queimados pelo fogo que se alimentou com mais de 1500 arrobas de pólvora. Averiguado por prudentes e feita a diligência e inquirição possível, me pareceu faleceriam 350 a 400 pessoas, assim no castelo e subúrdios, como pelas ruas da cidade. E para memória mandei escrever esta declaração, que com a lista das pessoas que abaixo vão carregadas, assinei. Do quartel-general de duas igrejas, ao tempo, tal como hoje, a casa paroquial da aldeia, o Marquês de Sarriá escrevia ao seu soberano:
vemos que muchos parientes lloran. En plaza son continuos los clamores, respirando angustia los semblantes, calculando-se el estrago a la pérdida de umas 500 personas. Porém, mais avultava o mistério de Guerreiro, e o general Sarriá exigiu a capitulação incondicional da Praça de Miranda. Se han recorrido todas as armas que tinham os paisanos. Sin embargo, he despachado los míos, imponiendo pena de vida para que entreguen todas as armas que tengan en los pueblos de esta demarcación. Y he advertido pratique igual diligencia el Marqués de la Balbá en luz de la de Braganza. El Señor guarde vuestra majestad muchos años. Cuartel General de Dos Iglesias, 12 de mayo de 1762. Don Nicolau de Carvajal y Lancast, Vivero Noronha de Sande, Padilla y Montezuma, Marqués de Sarriá. Pela ponte dos Canos entraram os espanhóis. Como é que é a vida aqui na cidade de Miranda? Tem É assim... como nos outros sítios. Ah, é só trabalhar? Mas não se divertem, não vão ao cinema, não têm nada para ver, não... Vai, aqui ao cinema vai quem quer e vai ele, já não é para mim, agora para ele que é nova assim. Até por acaso vou poucas vezes. Se fossem filmes bons, é melhor ir lá ver coisas que... E a televisão aqui? Eu não tenho televisão. Aqui os cinemas dão pouco, que há poucos divertimentos. E para aqui há não poucas mandam um coisas. filme bom, ainda se mandassem um filme em condições que a gente despertasse, a gente não interessava no dinheiro, ou assim. Mas isto é uma terra com muito pouca gente agora, não? Tem Pois, pouco sim. movimento. Agora, quando era o tempo da barragem havia muita gente, agora não, senhor. Não era o tempo de quê? Da barragem, quando foi principiaram a fazer a barragem. Quando abrir aí a ponte já há movimento. Qual ponto? A dali da barragem, é? É, Já estão a construí-la, é? já está em construção. Aqui em Miranda fala-se pouco, não fala Aqui mirandês. nada. Aqui não se fala Embora, nada. quer dizer, não quer dizer, não falem o português correto. Já não dá tanto assim aquela pronúncia das aldeias. Já se fala melhor aqui na cidade. Mas quer dizer, ainda tem palavras espanholas misturadas, não? É, sei lá, espanhol. É, aqui em Miranda. A Miranda não. Não, senhor. Agora nas Não? aldeias. Nas aldeias. Mas a senhora, no tempo que a senhora era mais nova, ainda se falava o mirandês ou não? Ou a senhora também já não A aprendeu? senhora Alzira Não. nunca falou. Nunca falou também? O que é que fazem durante o dia? Contem-me lá, que eu gostava de saber já agora. Além de lavar, fazem comida e o que é que fazem mais? Tratam das crianças? A senhora Alvira trata dos porcos e trata dos animais e vende peixe e lava o quarto do peixe e faz as camas e arruma a casa e trata do marido e mais nada. Ah, sim. E que peixe é que vende? É peixe do rio ou peixe do mar? E peixe do mar. É peixe de mar, vem Mas lá. vem de onde? do Vem de lado de fora. Leixões, é? Vem de Lisboa. E vende peixe todos os dias ou é alguns dias na semana? 3 vezes por semana. É quando chega cá, portanto. Segundas, quartas e sextas. Só há peixe às segundas, quartas e sextas. Só lá não, senhor. E também às terças-feiras também há. O que é que eu tenho aquela casa certa já há muitos anos. Já há mais de 30 anos. Tenho aquela casa certa e mandam-me sempre. Então quantas vezes vem aqui por dia ao rio? Lavar?
Eu? Sim. Eu já lhe disse que só venho uma vez por semana. Esta semana vim 2 vezes. Então, olha, e costumam sair aqui de Miranda ou não saem daqui? Vão em excursões, vão passear ao Porto, a Lisboa, a Espanha. Há aqui muitas feiras à volta, não vão assim a sítios desses? Não temos rendimentos para isso. Não têm? E a senhora Alzira também vai ou não? Eu nunca saí da minha casa para fora. Tenho Não. uma filha que está morta por me levar a Fátima, ainda nunca saí do meu buraco. Não me diga que nunca Mas foi porquê é que não saiu? Já foi a Fátima? Diga. A Fátima já foi? Não, senhor, estou a dizer. Veio cá agora a minha filha, agora na Páscoa. E, mãe, tem que... Um dia apareça a mãe e o pai lá para irmos, porque lá a minha filha está em Viana, está a ouvir? Está em Viana do Castelo. E ela disse que queria que fosse a Fátima. E eu ainda por acaso ainda não fui, mas não queria morrer sem ir lá ver, que aquilo vestia muito E bonito. a senhora Alzira já lá deve ter notas Então, que mas os eu ratos só... lhe deram nelas. O que diga Maria? A senhora Alzira A tem, senhora tem, Alzira já lá deve ter notas que os ratos lá foram. tem dinheiro escondido na parede, é? Não, senhor. Então, Não tenho dinheiro escondido na parede. Não, senhor. está um gasto, ou é? Se calhar tem automóvel. Diga. Tem automóvel. Não tem nada, só tem dinheiro pelos cantos da casa. Ah, é? Se calhar já Ah, é lá a os ratos antiga foram. portuguesa, guarda o dinheiro nas paredes, é? Não guardo, não, senhora. Veja lá. Não guardo. Na minha casa não há buracos. Ah, não há? Não, senhora, a minha casa é toda compostinha de novo. Não há buraco. Mas Não há um buraco. caixote. Em que rua é que mora? Em que rua é que mora a Dona Na Alzira? principal, na Rodal. Como é que lhe chamam? Na Rodal Família. Pois, a senhora mora aqui na rua do... Nesta aqui do... Eu moro, quer dizer, não moro ali, estou ali com a minha mãe, mas também moro mais por cima. Ah, também mora mais por cima. Sim. Meu filho, já fez. Também não sei ter vontade de sair daqui, de ir a Lisboa, ver outra gente. Eu sim outras tinha, terras. eu tinha. E a senhora Alzira não vai viajar agora? Não, senhor. Mas está na idade de já deixar de trabalhar. Ah, pois estou, sim, senhor, mas tenho que trabalhar e que se não ganhar, não como. Já não precisa trabalhar. Então e a reforma? Diga. Não tem reforma? Não, senhor. A reforma é o meu trabalho. Ah, é? É, sim, senhor. Não Quem tive... vai trabalhar assim toda a vida, é? O que Deus queira, e morrendo já não trabalho mais. Há quem lave no rio Fresno a roupa suja e penas antigas, que não há água nem sabão que as apague da lembrança. Que venha quem me as faça esquecer e me leve daqui. Longe é onde nos dói o coração e a memória. À flor da água flutua uma flor de esperança, não é, Maria? Mira-me, Miguel, como estou de bonitinha, saia de burel, camisinha de estupinha. Mira-me, Miguel, como estou bonitinha, saia de burel, camisinha de estupinha. Mira-me, Miguel, como estou bonitinha, saia de burel, camisinha de estupinha. Tenho 3 meninas, não tenho que lhe dar, pongo-me a cantar e ensiná-los a bailar. Mira-me, Miguel, como estou bonitinha, saia de burel, camisinha de estupinha. Quero pão. Baila mais um pouco que logo saudarão. Para Dom Freio Aleixo de Miranda Henriques, 23º Bispo de Miranda, a derrocada militar foi pretexto para se mudar para Bragança. Segundo Leite de Vasconcelos, este último bispo teria traçado da cidade um quadro pouco atraente e em verso.
Muralhas e paço derrubados, 400 vizinhos, 1000 perjuros, 20 infanções, 300 vilões puros, um castelo sem tiros nem soldados. Assim nasceu aquela quadra que começa: Caçarelho já foi vila, Miranda nobre cidade. e o ditado: A Sé em Miranda, a sacristia em Bragança. Da fé e doutrina cristã. Constituição para que se saiba a doutrina cristã e nenhuma pessoa tenha livro algum defeso e que denunciem qualquer que o tiver. Segundo a nova Constituição do Bispado de Miranda, com data de 1663, dia de São Martinho, vai assinado por Julião d'Alva, Bispo de Miranda, com visto do Inquisidor Frei Manuel da Veiga. Agora o que temos aqui é um altar muito rico, que é o altar Mori. Diz que este altar, que é um dos altares que está considerado o altar mais rico em alto relevo. Porque este quadro do meio, os dois dos lados, isto é tudo trabalhado da própria madeira. Está o conjunto dos 12 apóstolos. A Assunção de Nossa Senhora ao céu por cima. A Anunciação do anjo ao céu ao lado esquerdo. Está o encontro Santana com Santa Isabel ao lado direito. Por baixo ao lado direito, Santana com Nossa Senhora por a mão. Ao lado esquerdo, a Senhora da Conceição. Tudo isto feito da própria madeira, em alto relevo. E lá em cima está o Calvário, que é São João e Nossa Senhora, ao lado do Senhor que está na cruz. Que aquelas três imagens é de tirar e pôr. Agora, aos lados do Calvário, os três martírios de Nosso Senhor também são trabalhados da própria madeira, em alto relevo. Com a imagem, com o Pai Eterno lá no cimo do altar. Que dá a impressão que é uma pessoa natural, mas também é trabalhada a própria madeira em alto relevo. E aqui, sobre a banqueta do altar, são os 4 evangelistas, estas 4 imagens do século XVI. A contar da direita para a esquerda, São João, São Lucas, São Paulo e São Mateus, são os 4 evangelistas. Com a cadeira primitiva do Sr. Bispo, também, século XVIII. Responso de Santo António. Santo António madrugou, se vestiu e se calçou, suas santas mãos lavou, seu caminhico andou, por meio do caminho Jesus Cristo encontrou. António, para onde vais? Vou para o céu irás. As coisas que vir perdidas, tu as arrecadarás. Vamos falar um bocado das lendas aqui da zona de Miranda. Aquela que se refere ao menino Jesus da Cartolinha. Há essa lenda que dizem que a cidade estaria cercada pelo inimigo e apareceu um menino a bradar às armas, toda a gente acudiu ao grito desse menino e o menino desapareceu.
de qualquer maneira parece ter tradições militares. Mas há também aquela lenda que se refere a essa noiva do capitão que oferecia ao menino Jesus o soldo do capitão. Ora bem, é possível. Entretanto, não é o único, como se diz, o menino Jesus da Cartolinha não é o único no mundo. Porque em Portugal refere-se nada menos o professor Flávio Gonçalves, que é professor da Sociedade Nacional de Belas Artes do Porto, dá-nos uma documentação num artigo bastante largo e interessante que ele publicou na revista de Etnografia aqui há poucos anos. Ele dá-nos uma resenha nada menos de 10 meninos Jesus, daquele tamanho e naquela qualidade. E a opinião dele é que ele terá tido origem numa devoção monasterial feminina. E, portanto, talvez amores frustrados de moças que tiveram de recolher a um convento, talvez obrigadas pelos pais, especialmente nesse tempo era assim. O resto da lenda, como em toda a lenda há um pouco de verdade, será preciso um dia reconstituir as lendas, as diferentes lendas que aparecem, que se contam, não é? E chegar a uma conclusão, porque eu tenho a certeza que há de haver documentos ainda ocultos sobre esse menino Jesus, e sobre as origens, significado, que ainda ninguém encontrou. Tanto mais que está por fazer a história da Guerra da Sucessão e da ocupação de Miranda durante a Guerra da Sucessão, que foi 1 ano e meses, que ainda ninguém fez. Eu já andei a procurar esta documentação em Simancas e ninguém me dá requisitos. De qualquer maneira, referindo-me novamente ao trabalho do Dr. Flávio Gonçalves, há um desses 10 meninos de Jesus, chamado o Capitãozinho, que é nada menos que o retrato do seu antigo noivo. Francamente, que uma freira depois mandou fazer com a figura do seu antigo noivo. E há o menino Jesus da tia Batista, a Beirã, a quem ela dedicou motetes e com bons versinhos. Mas, como vê, essa tradição é até mesmo mais vasta, e tenho a impressão que estando o menino Jesus da Cartolinha, aquilo que se chama, podemos dizer, o ambiente cultural é mais vasto até para o recolhermos apenas só a um caso único. E temos aqui uma imagenzinha do menino Jesus da Cartolinha, que esta imagem é muito falada, muito visitada e tem muita devoção. Tanto que esta imagem é século XVII. E no 3º domingo de agosto sai em precisão. Depois muda de fato. Que antigamente, conforme mudava ali as cores do altar santíssimo, o frontal do altar e o pavilhante do sacrário mudava ele. E agora só já muda uma vez por ano, que sai uma vez por ano em precisão. E é uma imagenzinha toda completa. Serras, pleinos, penhascos, centeios, pão, oliveiras, prados e gados. O que é esta terra de Miranda, onde religião e superstição convivem, onde se contam lendas de mouras e tesouros encantados, e as bruxas fazem secar o leite que há de alimentar os vitelos, e os trasgos enfeitiçam os moinhos, terra onde os camponeses falam dialeto próprio, se queixam das colheitas, dos climas, cobrem de notas e devoção os andores nas procissões e os santos nos altares, rogam pragas e rezam, discutem nas feiras, cantam desgarradas, acendem fogueiras no Natal e nos Santos, bota cardada no terrunho, um olho no muro de pedra das cortinhas de seu pão, outro nas Franças e Araganças, e sempre, coração arriba, lá para a terra de Miranda, vamos a comer canhona e caldo como vianda. Anda lá, anda, quieto, anda lá, quieto, anda lá, Que significa rasgar com a folha do arado as longes terras de Miranda? Quem o faz? Como? Porquê? O senhor tem só este bocado aqui de terreno ou tem mais coisas aqui assim suas? Não, temos mais. Pegado. Liga agora até às batas. O que é que se meia aqui nestas terras? Abóboras. E mais? E batatas. Trigo. Trigo. Pois. E é para seu consumo ou também faz para venda? Vender. Para vender. Não, o trigo para vender. As batatas
Algumas também. Quanto é que tira do trigo para si? Tiramos 1.200 quilos. Mas e para si com quanto é que fica? Com 1.200 quilos. E depois para si, para o seu pão e para isso também tira daí? Vai comprando pão, não é? Diga. Depois vai comprando o pão todos os dias. Não, isto fabricamos nós em casa. Moe para si? Moemos em casa, cozemos em casa. Então tem forno aqui. Temos forno em casa. Mas seu mesmo? O forno também é seu? É. Ou é aqui nosso. da aldeia, não? É nós, cada um temos o seu. Ah, não? Aqui vem a vender pão, mas não é... Cada um coze o seu pão, é? Pois coze. Mas vem também de fora, das padarias. Olha, o senhor só trabalha para si ou ajudam-se uns aos outros a trabalhar? Ou ajudamos uns aos outros. Ajudam? Olha. Por exemplo, aqui assim a junta de vacas que tem aqui, não é? Bom, esta trabalho eu com ela. Não só? É? Pois. Mas não empresta a ninguém, quer dizer, não. Pois não empresto não, porque não convém. Lavra todos os dias? Os dias não está chuva, os dias lavra. Mesmo há chuva e tudo? Não, há chuva não. E a que horas é que começa a lavrar? Às 8. E a que horas acaba? É ao meio-dia ou à 1, às 2, conforme. Mas não continua depois pela tarde fora? Por à tarde faço outro serviço. Já não lavra mais? Não, lavrar não. Cria, não lavra mais que 4, 5 horas por dia. Pois. Cansa? Pois cansa. E é preciso tirar os bitelos também, porque elas não vivem só, nós não vivemos só do trabalho delas, vivemos das crias que elas criam. Os negócios ali na feira são, como é que é? São feitos em mirandês ou como é? As pessoas falam umas com as outras? Claro, em mirandês são quem é mirandês, mas na feira também há gente que não é mirandesa, também pode falar como em qualquer sítio podem falar. Mas fala-se muito mirandês. Fala-se muito mirandês, mas também há quem fale como o verdadeiro português. Sim. Porque, mas aqui na aldeia fala-se muito mirandês, não no dia-a-dia? Quase tudo. Quer dizer, com os vizinhos e os campos e tudo? É tudo ao mirandês. Por exemplo, as ordens que dá aqui à sua que é esta junta de vacas, como é? Mirandês? É ao mirandês. Bom, não, estamos agora a falar... Como é que costuma fazer? Diga lá, só para... Diga lá. Diga lá. Pois, só vaca, para e vaca, vamos embora. É como costuma dar as ordens, é? É claro. Agora... E então e a gente nova cá da terra? Não, sabe mirandês? Ainda se interessa ou não? A gente não? nova fala, mas já quase não. Esta gente nova já quase tudo dá um resumo. Fala da cidade. Sim, mas não estão interessados em falar mirandês, eles não aprendem. Não. Alguns nem se interessam. Olha, isto aqui é produtivo? Não é produtivo. Isto não é produtivo. Isto é terra ruim, mais ruim que ninguém pensa. Ah, sim? É. Não é. E os climas? Diga, agora vou-lhe dizer. Ele não era ruim. Quis ter uma grande terra. Os climas é que são ruins. Mas mudaram muito? Que isto aqui dava tudo. Dava tudo o que dá, a terra dava tudo. O que os climas são ruins. Mas a terra não está cansada? Não está cansada, a terra não está cansada. Os climas é que estão cansados. Ainda aqui, há 8 dias, veio 2 ou 3 geadas, cozeram tudo. Estava tudo mimoso, as vinhas, por exemplo. O que é que disse? Vieram 2 ou 3? Geadas. 2 ou 3 geadas. Geadas. Pois. E as vinhas já estavam a querer reventar. Achou tudo. O cereal... a maior parte do centeio que já tinha a folha, a espiga fora, achou tudo. Agora isto não era ruim. O que é ruim são os climas. Que este terreno dá tudo. Esta nossa região dá tudo. Dá milho, dá trigo, dá cevada, dá tremoço, dá batata, dá tudo. Os climas são ruins. Darem tudo ao contrário. Tem muitos prejuízos durante o ano aqui? Os prejuízos ainda aqui há nestes 2 anos houve aqui só neste nosso lugar, prejuízo mais de 1.500 contos. Mais de 1.500 contos. Em tudo, nas árvores, nos cereais, nas vinhas, que secou tudo. Já há 2 anos sem... espécie de árvores? Em árvores de fruta? Ou... fruta também há. Macieira, pereira, oliveira e estas coisas. Mas o prejuízo foi que é maior em que árvores de quê? Na oliveira. Na oliveira. E na vinha. Já há 2 anos que tem sido uma coisa por demais. Nem vinho escolhe, já há 2 anos aqui nesta nossa região. Não tem... Nada, isto aqui achou-se tudo. Já deixaram de ter vinho próprio? Qual vinho, nem nada. Já há 2 anos quando estamos a marcar isso. Aqui achou-se tudo. Achou-se tudo. Aqui achou-se tudo. Então, mas quando era mais novo, como é que isto era aqui? Sempre foi ruim clima, não é? Sim. Mas é claro, mas pelo menos o cereal sempre deu-se algo melhor do que agora. Há coisa de 10, 15 anos que isto tem desmoralizado muito. Antes dava-se bem o cereal, mas agora não.
Então, e homens para trabalhar, continua a haver? Ou não? Mas já desapareceu tudo, aqui não há nada. Só há mulheres e velhos e crianças de 14 anos para trás, porque não podem ir para a Alemanha e para a França. Já não estava cá nenhuma. Há cá a escola na terra? Quer dizer, fazem que a quarta classe e vão-se embora ou ficam cá ainda? Não, só fazem a quarta classe. E depois ficam aqui, fazem 14 anos e vão-se embora, não? E depois até uns 14, 18 anos vão-se embora todo para a Alemanha, para a França e pronto. E aqui não fica ninguém. E cá estamos os velhos porque não nos dão saída para fora, senão também ainda íamos. Onde é que o senhor pensa que tira para si por mês? Por mês? Por mês nem sequer tem para comer. Ah, não? Porque é que é de tirar se isto não dá nada? Penso que são muitas as ovelhas. São poucas. Então, porquê é que acha que o mirandês vai desaparecer? Por esta coisa, porque antigamente não havia quase estudantada aqui no nosso concelho e hoje já tudo frequenta os liceus superiores e é por isso que eu depois, os filhos ouvem falar os pais ouvem falar os filhos, é por isso que é o meu intuito que deve desaparecer o mirandês mais tarde. E não deve demorar muito. Mas desaparece toda a região ou acha de toda a região pode não desaparecer tão depressa, mas parte da região desaparece. E, por exemplo, aqui assim... Por exemplo, aqui nesta aldeia, Xandim, Prado Gatão, Fonte Aldeia, Picote, e aqui nestas aldeias desaparece, de certeza. E onde é que vai ficar? Qual é que acha? É em Fanes. Mais em para o lado da Raia, para o lado da Raia. Diga. Na Terra de Riba. Sim, na Terra de Riba, pois na Terra de Riba fica. E não acha que devia dizer só aos jovens para aprenderem o dialeto, para não ser esquecido? Não acha que se devia fazer qualquer coisa para isso? Isso não devia fazer nada, porque a linguagem é ruim. Sr. Abade Mourinho, e se nós falássemos agora do mirandês? O mirandês ter-se a conservar também aqui em Terra de Miranda, não só devido ao isolamento, mas também devido um pouco à comunicação com a Espanha. Porque o mirandês tem um caráter arcaizante. E o caráter arcaizante gravita para norte e não para sul. Se bem que o antigo leonês já mantém um pouco já também de receibos do português. Porque ele, podemos ligar o mirandês com o leonês aqui com a região da Liste. E podemos ligar o leonês já com o galego, com a região de São Martinho de Castanheda ao norte de Bragança. O mirandês é, portanto, um dialeto neolatino, mas que, para mim, ela é a última sobrevivência de hoje da velha língua do Reino de Leão no século XIII e XIV, que ainda tem os seus irmãos, digamos assim, no dialeto no Rio do Norês, no Guadramilês e no Babli, ainda da região das Astúrias. Se, por exemplo, vamos a Covadonga, nós ouvimos cantar aos asturianos a canção à sua santina. E é desta maneira: valga-me Nuestra Senhora me valga, la Virgem de Covadonga é pequenina e galana. Se ouvirmos dizer isto a um mirandês, eu digo que é mirandês. E é pequenina e galana. Isto é mirandês puro. E se eles dizem lá asturiano, eles dizem isto em asturiano, mas é asturiano e mirandês puro. Sr. Abade Mourinho, há uma boa parte da história das terras de Miranda que está registado, digamos, através de poesia popular. Absolutamente. Em mirandês. Olha, antes de mais nada, dá-me licença. Sim. Olha, quero vir uma quadra popular, sim, toda ela cheia de poesia e também de filosofia funda e prática da vida, aquela cultura popular. Põe isto a uma rapariga, por exemplo, uma moça, coitada, que lhe correu mal a vida, digamos assim, nos seus amores, e entretanto, sentindo-se diferente daquilo que era, ela lamenta-se desta maneira: ai de mim que estou prinhada, a barriga vai crescendo, se lhe digo, matarão-me, se me calho, se vai vendo. Quem é que fala o mirandês aqui à volta ainda? Quais são as comunidades ou vilas, bom, olha, aldeias o mirandês ainda se fala muito. Ora, podemos dizer que ainda são perto de 30 aldeias que, juntamente com pequeninas povoações e quintas, simples quintas, que falam o mirandês. E é puro ou é adulterado, se assim se pode dizer? Ainda se fala o mirandês puro. Ainda há famílias, por exemplo, aí dos seus 50 anos, que ainda falam mirandês puro. Entretanto, hoje vai-se adulterando em contacto com o português e com a cultura. Aliás, há uma coisa que eu gostava de saber: as pessoas que falam mirandês ainda são bilíngues? Sim,
São bilíngues e até direi mais, trilíngues. O mirandês fala o português, fala o seu mirandês e é capaz de falar o castelhano, o espanhol com os espanhóis. E antigamente eram quatrilíngues, falavam também o galego com os galegos. 4 línguas. Sim, 4 línguas. Um exemplo de comunicação perfeito. Absolutamente. Há romances, livros, coisas populares, além dos cantos, portanto, e das danças, assim, coisas escritas em mirandês. Escritas em mirandês, não digo. Escritas em mirandês há apenas um pequeno trabalho que eu publiquei um ano destes no anuário de trabalhos, nos trabalhos da... Não, mas estou falando, referindo-me à literatura popular, não é? Literatura popular. Literatura popular, publiquei uma meia dúzia, uns 10 romances apenas, alguns em mirandês, nos trabalhos da Sociedade de Antropologia do Porto, da Faculdade de Letras, da Faculdade de Ciências do Porto. Da Faculdade de Ciências do Porto. Aí publiquei são ao todo uns 10, e alguns são em mirandês. Por exemplo, a Loba Parda. E outro... Eu casei-me com um pastor. São uns 3 ou 4 apenas em mirandês. Mas há mais. E poesia, mas poesia há muita coisa. Agora, poesia em mirandês. Há quadros populares. Há Canção, populares. Quer dizer, há cantares, tudo. Há cantares e há propriamente o chamado conto popular. O conto popular, quer no que se refere à fábula, quer no diálogo entre animais e homens. A fábula é entre animais. O Aves, diálogo entre animais e homens. E o mesmo episódios acontecidos apenas com pessoas, cujo relato é apenas em mirandês. E há também relatos entre portugueses e espanhóis, por exemplo, entre portugueses e galegos, são interessantíssimos, não é? Tudo isso era preciso recolher e fazer uma resenha. Quem é que conserva isso? São populares? Ou há pessoas que vão de aldeia em aldeia contar histórias ainda há os contadores de histórias? Absolutamente, mas hoje está bastante em declínio, porque já ninguém se interessa por essa cultura que geralmente era campesina. Era no campo que elas contavam, era às lareiras, não é? Ao serão, era também digamos, ao sol, as mulheres umas com as outras contavam às crianças. E hoje a televisão, digamos assim, o rádio, o transistor, que até já os pastores trazem no bolso, não é? Tudo isso faz desaparecer uma cultura ancestral. Qual é o futuro do dialeto mirandês? Bem, o dialeto mirandês eu tenho a certeza que desaparecerá. Sim, isso irremissivelmente, sem remissão, ele acabará por se fundir com o português, não é? Conservando os seus receibos do velho sotaque que trazia, não é? Mas eu tenho a certeza que ainda temos mirandês para umas largas dezenas de anos. Porque há famílias ainda hoje que contraem matrimónio que continuam a ensinar aos seus filhos a primeira língua, o seu mirandês. Ora, eu gostava de perguntar uma coisa. Seria lógico fazer cursos não oficiais, mas quer dizer assim, fora do âmbito oficial, para ensinar a quem estivesse interessado da região o mirandês? Bem, coisas particulares, cursos particulares. Essa é uma parte que esteve sempre no meu pensamento, na minha aspiração, compreende? Mas até hoje ninguém me tem ajudado e verifico, infelizmente, que há pouco interesse pela cultura mirandesa, que é considerada por esta gentinha que vai crescendo como uma cultura inferior. E ela não é nada inferior. É uma cultura. Tengo 3 ovelhas, mais uma cordeira. Quero-me casar e não há quem que me queira. Mira, Miguel, como está bonitinha. Saia do burel, que amiguinha de tu. Agora! Mira, Miguel, como está bonitinha. Saia do burel, que amiguinha de tu. Vamos à la cama. Vamos a dormir. Yo llevo la manta. E eu llevo o candil. Mira, Miguel, como está bonitinha. Saia do burel, que amiguinha de tu. Mira, Miguel, como está bonitinha. Saia do burel, que amiguinha de tu. Vive ni la gaita, lo gaiteiro não. Logo pena tenho no meu coração. Mira, Miguel, como está bonitinha. Agora! Que amiguinha de tu. Mira, Miguel, como está
Gaita de foles, flauta, bombo e o inconfundível assobio do pastor ou boieiro, eis a música para os laços de Paulitos. O Mirai Calforges, o Arbilhano de Zamora, a Lebre, o Galandum, o Repasseado e o famoso Mirandum.